Tem uma pergunta. ah, c- como exatamente ela conseguiu o visto dela sem depender da empresa? Me casei. Eu dependi da empresa e depois me casei. Mas também, quando eu fui pra faculdade, eles também me deram um visto de trabalho. Eu falei que não precisava, e eles falaram, a gente não se importa. Mais ou menos isso. Você tá morando fora há quanto tempo? É, quase 10 anos. Caramba, bastante tempo. É. E eu acho que oficialmente eu moro mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Bastante tempo já, então. Uhum. Então, só a infância e um começo da adolescência que você viveu no Brasil, basicamente. Basicamente. Uhum. É. Sua família que Não, sempre mais no gostou, o fim da adolescência. no fim. Uma infância inteira e o fim da adolescência. Sua família que sempre gostou de viajar e Uhum. ficar É. mudando de país. Uhum. Ah, isso é tão legal. Porque, assim, sendo bem sincera, eu nunca tinha saído do Brasil, assim. Eu já saí direto pra morar. Não, nem visitei antes, assim. Então foi Isso muito. é É, bem corajoso. é. E pelo menos o meu marido, ele tinha visitado o Canadá, ficou 2 meses lá, sabe? Porque a nossa intenção era ir pra lá. Mas viemos parar na Inglaterra. Uhum. Que é um ótimo lugar. Sim, tô gostando muito daqui. Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Também vou precisar de um green card. Qual foi o projeto, modelo que mais gostou de fazer e por quê? Se já tiver rolado essa pergunta, pode ignorar. Não, não rolou. Quer responder? É muito difícil, porque eu acho que quando eu tô fazendo, ela é minha favorita, e quando eu paro, ela para de ser minha favorita, sabe? Ahn, mas eu criei um modelo um pouco antes do MetaHuman sair na Unreal, que ela tinha, eu fiz tipo assim, ela tinha toda a parte de mocap do rosto, eu mesma fiz. Eu fiz todas as posições faciais. Eu fiz os mapas serem dinâmicos e quando ela sorria, mudava as partes da pele. E eu gostei muito desse projeto. E aí depois eu acabei não postando na ArtStation. E aí saiu o MetaHuman que faz tudo isso automaticamente pra você. Ficou um tempão estudando. É. Eu quero muito testar essa função do MetaHuman. Uhum. Ainda não tirei um tempo pra testar. Estou muito curiosa, fico vendo stories da galera, eu acho muito legal. Ahn, Pergunta: como chamar a atenção das empresas, principalmente dos headhunters, quando se é um iniciante buscando um emprego? No meu caso, na área de 3D. Hum. Isso é uma grande pergunta. E exatamente, tipo assim, é isso que eu tô tentando responder com o meu livro inteiro. Ou seja, eu escrevi 5 capítulos gigantes pra responder essa uma pergunta. Então vai ser muito difícil respondê-la agora. Sabe? É... Só que, basicamente, você tem que se destacar, ok? E muitas pessoas acham, oi, se eu me destacar por trabalhar muito duro, com certeza vai dar tudo certo. Só que, na verdade, todo mundo que tem sucesso nas nossas indústrias, elas trabalham muito duro. Ou seja, trabalhar muito duro é o mínimo que você pode fazer. Se você não trabalhar muito duro, você está abaixo do mínimo. Isso é outra coisa, né? É, ou seja, o que que você pode fazer para se destacar? Marketing pessoal, que é um pouco do que a gente falou sobre hoje. Networking, conhecer as pessoas certas, né? Ser uma pessoa que sabe se comunicar, pelo menos sabe escrever um e-mail bem escrito.
e pensar no longo termo, longo prazo, sabe? É, e coisas assim. Sim, você conseguiu resumir bem. É, principalmente nessa parte de se apresentar para a empresa. Muito importante. Eu mesma cometi Uhum. muitos erros nesse sentido. Não sabia como escrever um e-mail mais profissional. Então, às vezes eu escrevia um textão. E também já teve vezes que eu não escrevi nada. Tipo, só um oi, meu ArtStation, sabe? Eu fiz esses testes. Ah, tem A que. galera da mentoria pergunta: Ana, como que eu faço? Aí eu literalmente tenho um template. Eu falo: copia isso, coloca seus dados e pronto. É uma coisa que já tá confirmada que funciona, sabe? Uhum, Porque a gente sempre fica pensando muito, sabe? Ai, e se eu não gostar dessa frase? Blá blá blá, sabe? sim. É difícil. Hoje em dia eu tenho alguns templates. Sim, agora eu não tô usando porque, enfim, tô gostando muito de onde eu tô trabalhando. E da mesma forma que você, eu também não posso fazer freela, essas coisas, por causa do contrato. Então, É. tá sendo até bom porque aí eu foco no trabalho e no meu tempo livre eu foco nas minhas coisas. Eu não tenho que ficar me preocupando com freelance. Porque se não fosse isso, eu estaria aceitando um monte de freela. E aí eu tenho um template para mandar para freela, para conseguir freelance. Ah, acho que é muito interessante, né? Ter tipo template para você se aplicar em vaga e um template para você se aplicar para freela. É, um dos capítulos é, do livro é tipo, basicamente, é trabalhar inteligentemente e duro. E a parte de inteligentemente é exatamente isso. Usar template, fazer pesquisa, ter os dados, é, sabe, usar estratégia, blá, 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 sabe? Essas coisas. Tudo faz diferença. Porque a gente só tem uma quantidade muito limitada de tempo por dia e de energia por dia, né? Então vamos gastar esse tempo e energia nas coisas que vão dar mais retorno no nosso investimento. Porque o nosso investimento é o nosso tempo e a nossa energia, né? Sim, Escrever um e-mail de 40 páginas não é um bom jeito de gastar energia. Fazer uma pesquisa provavelmente é muito mais, o melhor jeito de gastar sua energia do que tentar 40 mil coisas aleatoriamente e ver o que que funciona, tipo eu. né? Não façam, não façam o que eu faço. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Peraí, que subiu um monte. Ahn, atenção das empresas. Pergunta: tem algum lançamento ou projeto que saiu na indústria que você adoraria ter participado, mas não teve oportunidade? Ahm, Às vezes eu vejo sair alguns livros de arte, sabe, ou revista que meus amigos participaram e eu nem sabia que existia. Aí eu falo, vocês não me chamaram, sabe? Aham. Mas nada muito grande, sabe? Essas são só coisinhas e é, eu não tenho muitos esses arrependimentos, sabe? Até porque eu nunca, eu normalmente não tento essas coisas também, então, sabe? Se você não tenta, você também não pode ficar triste que não aconteceu, né? Então, é. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, mas eu não sei se você, não sei, pode comentar sobre. Mas eu fiquei muito curiosa porque eu vi no seu perfil lá do Pixology, do ZBrush, você colocou, você mencionou que você já foi estagiária na NASA. É isso? Eu fiquei muito Uhum. curiosa, aí eu lembrei disso agora e eu, caramba, eu queria perguntar isso. O que é sobre isso, exatamente? Como que foi a experiência? Você trabalhou com 3D? Como é que foi? Sim, trabalhei com 3D.
É, foi numa época que eu nem queria trabalhar com 3D. Eu tava só aprendendo 3D na faculdade, eu odiava. Eu tava aprendendo com o Max, sabe? E odiava, nossa. Só que surgiu a oportunidade e finalmente a oportunidade que eu podia participar, porque todo mundo tava fazendo estágio e recebendo dinheiro e tal, e coisas que eu não podia fazer por causa do visto, sabe? Uhum. Eu não podia fazer nada. E quando eu falo que eu não tinha nenhum controle, é isso que eu quero dizer, eu não podia fazer essas coisas que os outros estavam fazendo. E aí, surgiu, aí eu falei, cara, tem que fazer. Só que primeiro teve uma competição, sabe? E traumas de Max. E a competição é uma história que eu conto muito nas lives, assim, vi que começa na live, assim, tipo, na Pixelógica, digamos, 100 pessoas estão assistindo, né? Que aí continua a contar essa história, quando eu paro de contar a história, se eu olhar, é tipo, 200 pessoas estão assistindo, porque todo mundo ficou, tipo, sabe? É, mas basicamente foi nessa experiência que eu parei de ser uma artista amadora e comecei a ser profissional. Literalmente, foi tipo a experiência, tipo, pá, me deu um tapa na cara gigante. E eu consegui tirar todo o meu ego do meu trabalho, por exemplo, de uma vez só, automaticamente. Eu descobri que eu não sou a personagem principal, necessariamente, quando eu tô criando trabalhos para os outros, que na verdade o meu trabalho é cumprir alguma coisa para os outros. A opinião deles importa, e na verdade é a única opinião que importa, né? E coisa assim, literalmente eu virei profissional durante essa experiência. É, teve uma competição para conseguir fazer parte do estágio. Eu recebi um feedback do cara que estava julgando a competição muito negativo. É, muito, muito negativo. Basicamente era assim, nós tivemos 3 semanas para completar um modelo para ele. E era pra ser terminar na sexta. Eu fui na sexta, todas as pessoas que estavam competindo estavam numa sala e ele tava na outra e eles chamavam um de cada vez pra vir dizer pra dar feedback. Porque eles decidiram que iam dar mais 3 dias pra gente, mas iam dar feedback antes, pra gente completar os modelos. Uhum. E era a ordem aleatória e eu fui a penúltima de todos. Todo mundo voltava e falava assim: Nossa, foi muito bom, ele liderou meu modelo, caraca, eu tô muito animada. Aí eu, ok, não vai ser tão ruim assim. Eu chego lá e o cara, assim, eu nunca recebi um feedback tão não construtivo na minha vida. Ele falou assim: Ana, eu não vou deixar tudo. Eu não vou mentir pra você. Esse modelo tá tão ruim que você nem está na competição. E aí ele começou a dizer por que tava tão ruim, mas ele não falava com detalhe e também ele não falava como consertar. Ele falava assim: é, o UV, os UVs estão tão horríveis que eu não conseguiria usar. Aí eu, como que você quer que eles fiquem? Aí ele falava, não é meu trabalho te dizer como que eles deviam ficar. E coisa assim, sabe? Aí eu, oh, meu Deus. Eu, assim, segurando, sabe, nariz ficando vermelho, segurando as lágrimas. Durante esse tempo todo, o cara mandando a ver, assim, foi 20 minutos de tortura, sabe? E eu não tinha nem caderno, nem nada, porque eu não podia nem anotar, sabe? As coisas tudo secreto. E eu cheguei na sala da galerinha que tava esperando, e todo mundo. Blá, 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 blá. Oi, Ana, como que foi a sua? Aí eu. Boa! Ele adorou. Aí eu corri pra casa assim que acabou. E aí eu peguei meu caderninho e anotei tudo que eu lembrava. Tipo, eu fiquei meia hora tentando lembrar tudo. Depois eu fui no restaurante de hambúrguer e comprei o maior hambúrguer que eles tinham. Literalmente, comi ele chorando no restaurante. Tipo, chorando, 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 sabe? E aí eu cheguei em casa depois disso e falei, tipo assim, basicamente limpei as lágrimas e falei, 3 dias. Eu consigo fazer isso tudo em 3 dias? Vou tentar. E aí eu basicamente deletei quase tudo, comecei quase do início, acho que eu voltei uns 35%. Eu voltei aos 35%. E refiz tudo, eu não dormi por 3 dias, Meu Deus. sabe? Eu até lembro que o segundo disco do AWOL Nation tinha saído e eu ouvi ele em loop por 3 dias. Então, toda vez que eu ouço essas músicas hoje em dia, eu lembro desses 3 dias. E eu cheguei lá, né? Aí eu entreguei e fui embora. Não saiu resultado nem nada. Aí eu fui dormir, porque era tipo 1 hora da tarde, eu tava cansada. Acordei às 6, abri meu celular e tava um e-mail da NASA. E aí eu li, aí falei assim: Parabéns para vencedor do primeiro lugar, Ana Carolina. Eu,
Caramba, que legal. Aí eu, assim, toda ferrada ligando pra minha mãe, tipo, você não vai acreditar. Isso. E foi nisso, tipo assim, que eu descobri que muitas lições, milhares de lições durante esse final de semana e durante essa experiência completa. E a pior parte, assim, uma das partes, né? Um dos detalhes da história é que um dos rapazes que participou dessa. Rapaz, não, ele tinha 48 anos. Um dos homens muito crescidos, de 48 anos, estavam participando da mesma competição que eu. Falou pra todo mundo da minha faculdade, que ele também era da minha faculdade, que eu venci porque eu flertei Meu com o cara. Deus. Uhum. E, pô, eu tava assim, tentando não chorar. Só foi o que o cara me viu, sabe? Aham. É, essa. Ele basicamente perdeu em último lugar. Eles botaram em ranking do melhor pro pior. Eles não fizeram só primeiro três lugares, sabe? Eles botaram todos e ele foi o último. Então, ele devia ter flertado. Né? Se foi o que você fez e deu certo, por que ele não fez? É, Caramba. e tipo, isso só o que foi o início, né, dessa experiência. E teve muitas outras partes da experiência. Por exemplo, eu tava participando da estágio, mas eu não podia entrar na NASA, porque eu não era americana. Então todos os outros estagiários iam lá e tiravam fotos de referência pra mim, sabe? Pra eu poder criar as coisas, por exemplo. Nossa. Um, foi isso, mas foi muito útil, assim, mudou muito a minha experiência, porque antes eu tinha um ego. Muitos de nós temos no início. Até outro dia, um dos meus mentorados falou assim pra mim. Eu deixo eles mandarem arte entre as reuniões pra eu ver, sabe? E pra dar feedback e tal. Aí ele, Ana, você é completamente honesto. Eu fico com muito medo de mandar. Eu fico com muito medo de mandar pra você minhas artes. Pra você dar feedback. Aí eu, por quê? Tipo, eu me considero uma pessoa justa. Eu não sou. Eu aprendi com os piores sobre como não ser, né? Aham. E eu falei, mas como assim? Por quê? Ele, é porque quando você fala que eu fiz uma coisa de errado, dói no meu ego. Aí eu, vou te mandar pra NASA. Uhum. Aprender do jeito é difícil. Mas completamente separou meu ego do meu trabalho. Ajudou muito. Ajudou muito. Assim, Não, transformacional, e o digamos que você assim. fez foi ótimo, porque você, bom, se fosse eu sou, nossa, meu emocional é muito frágil. Ah, assim, É o meu também. eu separo o meu ego hoje em dia, mas numa situação dessa que eu teria chorado e não feito, entendeu? Só teria desistido. Eu tava sem opção. Eu vou fazer de novo. Você, tipo, insistiu, sabe? Isso que foi mais impressionante. Nossa, quando eu recebi uma vez um feedback complicado, eu só chorei mesmo. Fiquei um tempo assim, uma semana sem produzir nada, sabe? Só refletindo na minha vida. Comecei a até questionar a existência. Só por causa de um feedback que eu não consegui lidar. Aí depois de um tempo, aí eu respirei e pensei, é verdade, eu tenho que melhorar nisso, tenho que fazer isso. Mas foi a minha primeira experiência, assim, lidando com esse tipo de feedback. Mas no seu caso, é outra situação, porque é uma empresa muito grande. E era a minha única oportunidade, literalmente. Ou isso ou não fazer Exatamente. estágio, sabe? E desespero ajuda um pouco, sabe? Eu escrevi um documento sobre disciplina para os meus mentorados e eu lembrei no final, eu botei tudo positivo. Eu falei, você tem que ter um porquê. Você tem que pensar no que você tem a ganhar com isso, sabe? Pensa na sua vida perfeita. Por que que você tem que trabalhar hoje para ter isso depois, sabe? Aí eu lembrei, mas uma das épocas que eu fui com mais disciplina foi na época que eu tava desesperada, sem opção e tinha muito a perder. Tudo a perder, na verdade, né? Aí eu Sim, falei, isso vai no artigo. Porque o que você tem a perder também pode ser muito, muito motivacional. E sim. muitos de nós temos. Tem gente que vem pra mim, quando é pra mentoria, e eles têm tempo. Eu falo assim, eu tenho 6 meses pra fazer tal coisa, porque depois de 6 meses o meu dinheiro acaba, e eu tenho que voltar a trabalhar no McDonald's. Ou sei lá o que que eles têm que fazer, sabe? E isso vai, tipo, colocar um fogo debaixo do seu bumbum que nada é igual, sabe?
E é bom levar essas coisas a sério, sabe? A sério. Não fica muito confortável também. Sim. Eu acho que motivação nem sempre ela pode ser assim, bonitinha e cheia de flores, não. Não, não. Eu fiz mentoria ano passado com o Pagliuso. Ele é muito bom, mas ele dá uns feedback bem pesado. Uma vez eu até comentei com um colega meu, olha, ele é muito bom, mas eu acho que talvez ele seja um bom mentor para profissionais, porque, por exemplo, eu quando me pedem feedback eu sou muito soft, eu não consigo ser muito incisiva, muito precisa assim nas coisas que eu vou falar, sabe? Eu acabo sendo muito soft. Você tem esse tipo de Sim, dificuldade? é uma questão. Pra mim são duas coisas diferentes. Uma coisa como se diz, tipo, delivery, sabe? O seu tom de voz, o que você fala. E outra coisa é o assunto mesmo, tipo, se a anatomia tá errada, né? Você pode falar de dois jeitos. Você pode falar, olha, querido, tá vendo aqui onde esse osso, sei lá o que, blá, 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 tá errado. Aqui que seria o certo. Você ainda tá dando a instrução exatamente certa, só que de jeito fofinho e justo, e que não vai magoar ninguém, em teoria. Uhum. Ou você pode falar, você é o pior artista que eu já vi na minha vida. Como que você pode errar essa área tão simples? Tem professores na minha faculdade que falam assim, sabe? Os dois falam o mesmo feedback, que o troço tá errado, né? Mas o jeito é importante. Eu tento dar o feedback de forma mais, sabe, neutra. E, mas mesmo assim, batendo nos assuntos. Uma vez um mentorado meu que tá comigo há um ano e meio falou assim: Ana, você pode ser um pouco mais dura? Aí eu, como assim mais dura? Só o tom de voz, né? Porque tudo que eu vou falar vai continuar igual, sabe? Uhum. E isso eu acho que é a diferença. Eu não sei qual dos dois você tem dificuldade de fazer, se é o assunto em si ou se é o tom de voz. Tom de voz, A definitivamente. gente vai. É, eu sou. O tom de voz É, não. Eu não sei, se precisa assustar a pessoa, sabe? uma coisa que eu É. percebi é que eu sou muito expressiva. Então, por exemplo, se eu não falo, eu demonstro na minha cara. Isso aconteceu no trabalho. Eu tô trabalhando diretamente com o diretor criativo, né? É, aí ele foi me passar um feedback e fez uns paintover em cima lá do meu modelo, né? Aí eu fiz uma cara assim, que eu não tava gostando, assim, do feedback dele, não no sentido de, tipo, eu lido bem com feedback, mas no sentido de. Eu não gostei da solução dele, entendeu? Eu não acho que ficou visualmente interessante. Aí ele percebeu, aí ele. Assim, se você não gostou, você pode falar. Porque eu tenho essa trava, assim, de falar, né? Quando eu não gosto, quando eu acho que tá errado, tá muito errado. Aí eu falei o que eu não gostei, né? Ele, é verdade. Aí, depois, eu fiz o modelo pensando nas coisas que ele colocou em consideração e mandei pra ele, olha, eu solucionei assim o modelo. Eu acho que essa cor aqui não dava pra tirar, por mais que você tenha feito esse paint over, eu testei e não ficou legal. Eu gostei assim. Aí ele adorou, entendeu? Mas foi algo que eu não tive coragem de falar. Só que na hora que eu falei isso, que eu testei e eu não gostei, aí ele escreveu assim: Eu percebi pela cara que você fez. Então o fato de eu ser muito expressiva, assim, facialmente, me ajuda às vezes, porque eu tenho essa coisa de não conseguir ser objetiva, falar exatamente, assim, eu tento ser muito soft, eu tenho muito medo de magoar. Eu acho que com o tempo passa. Eu era assim. Hoje em dia eu sou assertiva demais. Isso que minha mãe me diz. E hoje em dia eu boto o meu assistente maravilhoso pra escrever meus e-mails porque ele tem muito mais jeitinho que eu, sabe? Aham, Ele tem tact. E eu não, eu tipo, pá, 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 sabe? Esses são, aham. sou eu escrevendo um e-mail pra alguém. Vou voltar a ler as perguntas, porque eu fiquei curiosa e acabei te perguntando, a gente ficou um tempão. Mas tem mais perguntas. Rodrigo separou aqui uma do ex Remus.
Manter diversas redes sociais parece ser algo desafiador para quem está começando e tem como foco garantir a independência futura como profissional. Qual a rede social que acredita valer mais a pena o investimento? Eu quero falar que todos. Todos. E é muito fácil reutilizar o seu conteúdo de um para o outro, sabe? Você cria um gráfico, uma foto, você pode postar no Instagram, no Twitter, Tumblr, sei lá, onde, sabe? Não gasta mais tempo por ter que gastar mais, botar em vários. Mas o tipo de post que eu diria que é o mais importante é o vídeo short form. Videozinhos de 15 a 90 segundos ou algo assim. TikTok, Reels e coisa assim. Esse sim é o que vale a pena hoje em dia, porque todos os algoritmos estão recompensando. Tem mais uma pergunta que o Rodrigo separou. Nossa, o Rodrigo, maravilhoso. É, trampo com games em um sistema de ensino no Brasil, como Dev, Unity. E estou querendo migrar para o 3D. Já tenho uma dica da tua mentoria. Poderia dar mais algumas dicas para essa transição de carreira? Eu não entendi muito bem a pergunta. Só um instante. Ahn, quer que eu releia? Você É, encontrou ela sim, por aí? favor. Não, não, não encontrei. Trampo com games em um sistema de ensino no Brasil como Dev, de Unity. Estou querendo migrar para o 3D. Já tenho a dica da sua mentoria. Poderia dar mais algumas dicas para essa transição de carreira? De Dev para 3D, basicamente. Ok. Bom, não é um pulo assim monumental, como alguns que eu já vi, né? Tipo, de quem quer, é tipo advogado e quer fazer 3D. É, você tá no meio, isso é bom. Dicas. Depende muito. E essa é uma coisa que, por isso que eu gosto da mentoria, que, tipo, dá pra pegar detalhes, sabe? Depende muito, tipo, quanto tempo você vai demorar, quanto tempo você tem pra gastar nisso, sabe? Uma das coisas que eu sempre faço, e eu dou ao contrário, quando alguém faz arte 3D e quer virar artista técnico, mas com mais código, eu sempre falo assim, cria várias peças de portfólio e coloca um pouquinho de arte técnica em cada uma. Ou seja, você podia fazer um pouquinho de arte 3D em cada uma, mas não sei se tem todos os detalhes. Eu acho que é a mesma coisa do que vir para 3D de qualquer lugar. É, só que um pouco mais, um pouquinho melhor para você. É, é a mesma dica de todo mundo. Pesquisar, aprender, assistir vídeo no YouTube, participar das comunidades, treinar, 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 treinar. Muito, sabe? De jeito inteligente também. Não fazer a mesma coisa todo dia. Fazer coisas que te tiram da sua área de conforto, sabe? Ahn, uma das coisas que eu sempre noto é que fazer transições é muito mais difícil quando a pessoa já ganha muito dinheiro na área atual deles. É, então, eu levaria isso em consideração. Eu não sei quanto você ganha agora, mas muitas vezes, quando você já está bem numa carreira e você quer mudar para outra, você tem que abaixar seu custo de vida, digamos assim. Coisa para pensar. Ah, você depende da força da transição, sabe? Tem gente que literalmente para de trabalhar, tipo, pede demissão e aí passa 6 meses aprendendo 3D. Eu gosto de uma coisa mais devagar, sabe? Continua trabalhando no seu trabalho e aprendendo 3D ao lado, faz uns freelance, sabe? Porque ajuda muito já ter a experiência do freelance quando você fosse começar em outras empresas. E nessa. Você também trabalhou como Dev, né? Então você teve que fazer essa Uhum. transição, né? Não. Essa é uma das coisas que eu fiz. Eu nunca fiz transição. Eu ainda sou dev. E eu faço arte técnica e dev de dia, e arte de personagens stream e tal, e social media à noite. Então eu sempre tive duas carreiras ao mesmo tempo. Duas carreiras completas, basicamente. E
todo mundo na internet me conhece como artista de personagens e tal, mas isso é só um pouco do que eu faço até hoje. Até hoje eu tenho uma carreira inteira completa diferente. É, no começo eu ficava. Ué, ela trabalha como tech art, mas ela posta muitos personagens. É. E é porque tudo se vem pro desespero da época da faculdade, né? Eu me formei e o visto de estudante te dá 90 dias pra arranjar um emprego na sua área ou ser deportado. Aí eu falei, caraca, eu acho que, pelo tudo que eu ouvi, ser artista de personagens é um pouco difícil e eu tenho um pouco de competição. E é bem difícil encontrar um emprego desses 90 dias. Eu resolvi não jogar esses dias fora. Então eu pesquisei o que que é o artista mais em demanda na área de games. E a resposta era muito clara: arte técnica. Pesquisei o que que é arte técnica. Falei, se eu quiser ficar nos Estados Unidos, eu vou ter que ser artista técnica. E eu vou ser artista técnica por um ano no máximo e mudar para personagens. Eu me treinei sozinha, eu comprei tutorial e cursinho e fiz. Eu ia pra uma casa de uma amiga minha que também queria fazer essa transição. Ela morava 1 hora de mim, então 3 vezes por semana eu pegava meu carro e dirigia 1 hora pra chegar na casa dela. A gente almoçava, fazia um tutorial. E aí eu ia embora. E por 1 mês, 2 meses, em 60 dias eu consegui um emprego de artista técnica. Porque era em demanda, muito em demanda, né? E eu tô falando do negócio da pesquisa, sabe? Foram minhas prioridades. Eu tinha pouco tempo, eu precisava de emprego. Eu deixei o meu sonho de artista de personagens não ser a prioridade por um momento, só pra conseguir continuar aqui e depois eu ia usar isso como uma possibilidade de ser artista de personagens. Acabou que eu adorei o emprego de artista técnica. Funcionou comigo. Foi compatível. E eu fiquei, sabe? Mas aí, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a sentir saudade dos artistas, das personagens. E aí eu falei, o que que eu posso fazer? Eu posso tomar as coisas nas minhas próprias mãos e fazer os personagens também. E aí eu consegui fazer essa coisa paralela, que não foi fácil. Até porque eu paguei um preço muito caro por isso. E o preço caro que eu paguei foi que todo mundo que focou só em characters melhorou muito mais que eu, muito mais rápido. Eles estavam fazendo progresso 2 vezes mais rápido que eu. E todo mundo que focou em arte técnica também estava progredindo 2 vezes mais rápido que eu. E eu estava indo na metade do tempo, metade da velocidade dos dois. E eu me senti muito mal por isso, porque a minha autoestima estava terrível. Nada que eu fazia estava tão bom quanto quem era especializado, sabe? Hoje Só que isso te chegou um dia, incomoda? incomodava. Só que chegou um dia, 5 anos depois, demorou 5 anos de sofrimento, tá? Que de repente notei, eu não penso sobre esse problema há um tempo. O que aconteceu? Eu esqueci do problema. Aí eu descobri que chegou no momento que eu, aos poucos, tentando melhorar um e o outro, e um e o outro, eu cheguei num nível que de repente parou de importar. Eu era boa bastante nos dois, ninguém tava me incomodando. Aí eu era um patamar, sabe? Algum certo, tipo 70%, algo assim, sabe? Que tudo ficou ok. E eu parei de ligar, de repente. Até porque parou de ser problema. E foi essa a história da minha carreira dupla. Eu total me identifico. É? Assim, eu comecei com mobile e lá eu tinha que fazer UI, é, tinha que fazer um monte de coisa random assim pra mobile, sabe? E tive que mexer na Unity. E não era algo assim que eu queria, né? Eu queria fazer concept de personagem. Eu trabalhei 5 anos lá, mas só no último ano que eu trabalhei como concept artist mesmo, que era o que eu queria. Então, durante o trabalho, era só UI para mobile, asset 2D. E em casa, sketchbook. Tipo, eu fiquei um tempão sem postar nada na internet, porque só sobrava tempo pra fazer sketchbook, pra melhorar no desenho. Enfim, me identifico.
Só que diferente de você, eu não quis desenvolver esse lado da UI. Eu acabei gostando, eu dei muita sorte. Eu fui pro 3D, né? Eu tava mexendo com UI e 2D, desenvolvi bem o 2D, mas aí larguei o 2D pra ir pro 3D. Tipo, nada a ver. Tem mais pergunta aqui. Ah, vai ter análise de portfólio? Tá. É, Oi? se vai ter análise de portfólio. Eu acho. Hoje? Acho É. que não. Eu não tinha planejado nada disso. ahn, Deixa eu ver aqui mais. Acho que acabaram as perguntas. Acho que foram todas. Ou eu não tô Ok. encontrando. Acho que não tem mais não. Dei uma olhada aqui. Ah, o Rodrigo tá falando pra colocar o pergunta. É que tem gente que manda pergunta e parece mensagem normal. Nossa, mas eu amei ouvir mais sobre essa história. Sério, muito legal. Bom, a gente completou 2 horas de live e agora é com você. Ok. Bom, se não há nenhuma outras perguntas, talvez a gente pode começar a descansar um pouco. Qual você diria a sua maior dica para quem quer começar a fazer marketing pessoal? Uma dica. Uma dica. Eu? Uhum. Nossa. Ah, Ahn, Deixa eu pensar. eu Eu também diria quero dica. pra. Eu diria pra você identificar qual é o seu objetivo. É o mais importante. Uhum. Porque você pode se perder muito facilmente. Você pode querer fazer muitas outras coisas que não tem nada a ver com o seu nicho. Isso vai dividir, isso vai te gerar menos engajamento, isso vai te deixar mais longe de onde você quer ir. Então, ah, tirar um tempo, fazer uma lista mesmo. Quais são os objetivos e você vai ver que você vai colocar um monte de coisa. Corta metade delas e foca em priorizar o que você consegue fazer agora. Então, foi basicamente o que eu fiz. Eu falei, olha, eu quero construir conteúdo, eu quero fazer conteúdo principalmente focado em 3D, mas ainda assim, como eu tenho esse background de 2D, eu quero também convidar pessoas do 2D. E eu quero ter uma boa organização das minhas mídias, que as pessoas possam encontrar as coisas facilmente. Então é por isso que eu crio template. Ano passado eu usava um template mais quadrado. Esse ano eu mudei, eu fiz um rebranding, estou usando um template mais arredondado, com umas coloridos. É algo que eu acho interessante, porque aí eu estou usando o azul para conteúdo em inglês e o roxo para conteúdo em português. Uh, é também um objetivo que eu coloquei esse ano, né, fazendo isso, né, fazendo planejamento, pensando nos objetivos, é que esse ano eu quero começar a produzir mais coisa em inglês. Então, por isso que eu acho que é o principal. Eu não sei se responde se é boa. Respondeu. Foi bom. Ajudou. Ok. É, eu acho que eu tenho que ir. Eu prometi que eu ia acabar às 8 e já são 8h11. Então, Ai, Ana, muito obrigada. Eu gostei pra caramba. Foi bem legal a conversa. Gostei muito de ouvir sua história. E fica aí o convite pra gente fazer de novo não, uma outra vez. obrigada. Sim, com certeza vai ser ótimo. Ok, galera. Tchau, Tchau, tchau. Espero. gente. Foi bom Boa ver noite. vocês.